Bom dia, boa tarde, boa noite, pet lover. Seja muito bem-vinda ao Pet Nosso de Cada Dia. Eu sou a Ana Paula Blanc e aqui eu te ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo. O tema do Pet Nosso de hoje é como fazer o seu trabalho de patchwork valer mais. E do que a gente vai conversar aqui hoje? Que tema é esse, né? O som precisa estar bom e a imagem, porque eu vou mostrar muita coisa. Ah, então tá. Então vamos começar. Então, que tema é esse, né? Como fazer o seu trabalho de patchwork valer mais? Você já pensou em criar seus produtos de uma forma organizada, seguindo os mesmos conceitos artísticos, de forma que o conjunto tenha coerência, unidade e apelo comercial? Já pensou nisso? De quando for criar seus produtos, criar sempre de uma forma organizada. Isso com um conceito artístico, né? Se você criar uma linha em que tudo tem o mesmo conceito artístico, isto é criar uma coleção. Então hoje a gente vai falar, eu vou falar aqui para vocês sobre criar uma coleção, sobre como criar uma coleção e por que criar uma coleção faz o seu trabalho de patchwork valer mais. Uma coleção bem feita, ela gera harmonia entre as suas peças e ela faz com que elas sejam reconhecidas como partes de um todo. E isso agrega valor à sua arte. Então, quando você vê uma peça e você entende que ela faz parte de toda uma história, que ela faz parte de um todo, tem um conceito por trás, uma história por trás, isso agrega valor à sua arte. Vamos entender então o que é a coleção. Vamos lá no dicionário e vamos entender o que é uma coleção. Segundo o dicionário Ruais, a definição mais simples é uma reunião de objetos da mesma natureza. Então guarda isso, gente. Uma coleção é uma reunião de objetos da mesma natureza. Isso traz uma implicação. Todos os itens de uma coleção, eles têm algo em comum. Então, pode ser o material, que é comum a todos os objetos daquela coleção, pode ser o tema, podem ser as cores e pode ser o objeto em si, que faz parte de uma coleção, por exemplo, uma coleção de almofadas. Então, sempre vai existir uma coisa em comum. Ou é o mesmo objeto, ou é o material, ou é o tema, ou são as cores. Então, nós estamos começando aqui a entender esse conceito de coleção. Uma coleção bem feita, ela deixa uma identidade comum. Uma identidade comum quer dizer uma identidade igual, a mesma identidade, bastante clara e harmonizada. Então, quando a coleção é bem feita, a gente consegue perceber essa identidade. A gente consegue perceber que existe um conceito ali por trás. A gente consegue, quando a gente consegue criar uma coleção com esse conceito forte e com esse conceito bem distribuído, fica muito claro e harmônico para o cliente entender aquilo. Então, uma coleção não se trata da gente juntar vários objetos para vender. Não é isso. Uma coleção é a gente criar obras que compartilham a mesma ideia central, tá bom? Peças que se complementam ou peças que fazem sentido elas serem apresentadas juntas. Então não é você fez um monte de coisa, você trabalhou no patchwork, você fez quadrinho, você fez almofada, mas cada um de um jeito e você ajunta, mostra tudo aquilo junto para vender. Não é isso. A coleção não é isso, tá? Uma coleção, ela conta uma história, ela explora um contexto ou um conceito. E aí eu quero trazer um exemplo aqui de arte. Eu falo muito de arte aqui, né, dos nossos exemplos artísticos. E então eu trouxe aqui a obra de uma artista muito importante para o Brasil, onde ela mostrou esse conceito de coleção numa obra muito importante da carreira dela. Então, aqui eu estou trazendo a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral foi uma pintora, uma escultora muito importante para o Brasil. A Tarsila nasceu em 1886 e ela faleceu em 1973. Ela teve uma vida longa, né? Então, ela nasceu no século XIX e foi morrer quase no fim do século XX.
A Tarsila do Amaral, um grande expoente, um nome que colocou o Brasil na arte, né, na Semana de Arte Moderna. A obra mais famosa dela é o Abapuru, e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas vamos entender, o Abapuru é um quadro muito importante da Tarsila, que faz parte de uma coleção dela que chama Coleção Antropofágica. Então vamos entender como que a Tarsila ela trabalhou esse conceito de coleção nessas obras, né? Essa coleção antropofágica, essa fase dela, né, foi uma fase conhecida como fase antropofágica, ela usava elementos da cultura brasileira e misturava com tendências europeias da época, que era ali o cubismo, então, mas ela não perdeu as identidades, a identidade dela, a forma como ela trabalhava, que era uma forma muito livre, que é o traço dela, que é um traço muito característico, as cores. Então, vamos ver. E eu vou mostrar as obras aqui, vocês vão entender, mas deixa eu só contextualizar primeiro, tá? A Tarsila sabia que se ela apresentasse apenas um quadro naquele tema, aquela ideia dela, aquilo seria muito pouco para traduzir a mensagem que ela queria passar, os anseios artísticos dela. Então, quando ela apresenta o Abapuru, vou mostrar o Abapuru aqui para vocês, eu acho que todo mundo já viu em algum lugar este quadro aqui, que é muito famoso, da Tarsila do Amaral. Eu acho que é muito mais fácil a gente conhecer só esse do que a coleção inteira. Mas quando ela apresentou esse quadro, ela não apresentou só ele. Ela apresentou uma coleção de 18 quadros. 18 quadros, gente, que compunham essa fase antropofágica da Tarsila do Amaral. Todos os quadros eram diferentes entre si, mas eles expressavam o mesmo conceito central, que era essa questão que ela trazia da antropofagia, que ela colocava elementos da cultura brasileira e ela misturou com aquela expressão artística que estava ali na Europa, que era o cubismo, mas olha, o traço dela é muito livre, é muito solto, muito particular dela, e as cores, então ela usou. Então, nós vamos ver alguns outros quadros para vocês entenderem que ela poderia ter apresentado só esse e ficaria muito fraco, ela não conseguiria passar a mensagem dela. Ou ela poderia apresentar muitos quadros juntos, mas se eles não tivessem a mesma ideia central, ela também não conseguiria passar com tanta força a ideia que ela queria. Então, deixa eu mostrar os outros quadros, alguns quadros da coleção antropofágica para vocês entenderem essa ideia de coleção. Olha aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Vocês conseguem ver? Não são os mesmos elementos, os quadros não são iguais, mas a gente entende que eles fazem parte de uma mesma ideia, de um mesmo conceito, a gente não entende? Quem falar que está entendendo aí, que fazem parte de uma mesma ideia, fala, dá um joinha para mim, fala assim, olha aqui, esses outros quadros aqui, ficar mais de longe, assim é difícil, né? Acho que eu podia ter impresso numa parte menor. Fala para mim se vocês conseguem enxergar que tudo faz parte de uma mesma ideia. Os quadros são diferentes, olha, tem quadros aqui, por exemplo, olha esse aqui de baixo. Aqui a gente tem uma pessoa, aqui no de cima a gente tem uma pessoa, nesse de baixo a gente só tem uma paisagem. Mas a gente não entende que tudo faz parte de uma mesma ideia? O traço dela, os elementos, as cores, o conceito, né? Olha aqui. Esse daqui, aqui embaixo a gente vê também pessoas, aqui é só uma paisagem, mas a gente entende que faz parte da mesma coleção, né? E aí quando ela apresenta o Abapuru, que foi o mais famoso, que talvez tenha sido a ideia mais forte que ela teve para essa coleção toda, mas ela dá esse suporte para o Abapuru com esses outros quadros. Gente, isso é uma das obras mais importantes, talvez do mundo, assim, uma das grandes obras importantes do Brasil, com certeza. Mas se ela tivesse apresentado somente ele, ela não teria conseguido essa força toda.
Então, a coleção ela serve para isso. A coleção ela torna a nossa ideia muito mais forte, ela torna a nossa ideia muito mais clara de ser entendida. É muito mais fácil para o cliente conseguir entender aquela história, conseguir entender aquele conceito que a gente passar e a gente gera muito mais valor com o trabalho da gente. Então é muito importante que as nossas peças elas tenham harmonia entre si, elas ficam muito mais valorizadas. Então, porque o que eu quero que fique muito claro e forte para vocês aqui é que este quadro por si só ele já é incrível. Mas ela colocou a arte dela num outro nível quando ela apresenta esses 18 quadros juntos. Aquele conceito ali, a gente vê que tem tanta profundidade, que tem tanta verdade, que tem tanto estudo ali por trás, na hora que ela apresenta tudo junto, sabe? Tem força. Eu acho que a palavra é essa, tem muito mais força, tá? Então, é isso que eu quero mostrar com você, para vocês. Isso é uma base para ficar muito claro que essa imagem fique muito forte na cabeça de vocês, que não bastava a Tarsila ter apresentado apenas um quadro. As exposições, todo curador, grande curador de exposições de museus, né, essas exposições itinerantes de museus pela Europa, por exemplo, quando eles vão fazer uma série do Van Gogh, uma exposição de Picasso. É muito legal porque eles escolhem, às vezes, assim, uma fase da vida daquele pintor e mostram tudo junto. E é difícil para um curador, para um museu, fazer uma exposição assim. É um trabalho complicado porque, às vezes, as obras estão espalhadas em outros museus ou as obras estão com colecionadores particulares. Então, é preciso reunir aquelas obras todas para que o público entenda a força daquele artista. É raro a gente ver uma obra só exposta sozinha, né? Eu tenho visitei uma exposição muito bonita há muitos anos no Museu d'Orsay em Paris, onde era uma série do Van Gogh, que o Van Gogh se inspirou no Millet. O Millet foi um pintor anterior ao Van Gogh, e o Van Gogh traz a interpretação dele de todos os quadros do Millet. Então era sensacional essa exposição, porque era um quadro do Millet, aquela série toda do Millet e a série toda do Van Gogh, o Van Gogh sempre, a leitura do Van Gogh a respeito daquele quadro. Então a compreensão da gente fica muito mais profunda. É, quando você vai a um museu e é difícil o museu ter peças desconexas assim, mas às vezes uma exposição que não tem um fio condutor, você vê aqueles quadros ali, alguns você pode se interessar e tal, mas quando você vê um conjunto, gente, isso tem uma força muito grande, tá? Então, aqui, ó, eu até anotei aqui, ó, os quadros da coleção antropofágica da Tarsila se valorizam por estarem juntos. Ao seguir uma direção, quando a gente segue uma direção clara e definida, a gente tem algumas vantagens. Então, quando a gente tem esse conceito, mostra esse conceito de uma forma muito clara. Além da gente poder se aprofundar num tema e explorar todas as particularidades daquele tema, a gente cria identidade para o trabalho e diminui o risco de ficar perdida num mar de possibilidades. Sobre o que foi a live de ontem? Sobre escolhas. Não falei que é importante a gente escolher uma área do artesanato? E mesmo quando a gente escolhe uma área do artesanato, quantas opções a gente tem ali dentro? Né? Então, se eu vou criar um trabalho de pet, várias peças de pet, quantas cores existem no mundo, quantos tecidos existem no mundo, quantos formatos de desenhos existem no mundo, né? Então, é um mar de possibilidade mesmo, e a gente pode ficar perdida. Então, depois que a gente escolheu a área do artesanato, quando a gente cria uma coleção, também é fazer uma escolha. Criar uma coleção também é escolher, para a gente não ficar perdida, para a gente conseguir apresentar um tema, né? Quando a gente cria uma identidade para o trabalho, o cliente ele te enxerga como uma opção única, exclusiva. Gente, isso é muito importante, muito importante. A pessoa, quem já participou de feira aqui deve saber, assim,
Quantos estandes de feira, às vezes, aquele milhões de peças, tudo bem feito e tal, mas quando você vê um stand onde tudo é coerente, seu olho, você quer ir nele. Imagina, onde a apresentação das peças, existe uma harmonia entre as peças, tá tudo bonito, tá tudo harmônico. É lá que você quer ir, sabe? Isso gera muito desejo. Eu brinco assim que e não quer dizer que quando você cria uma coleção, que o cliente, sua cliente vai comprar todas as peças, mas ela fica tão encantada por aquele universo que alguma coisinha ali ela vai querer. Ela quer levar para casa dela, ela quer para ela, vai querer para ela um pedacinho daquilo, daquela beleza toda, porque ela entendeu a história que tem, e ela pode até querer reproduzir essa história na casa dela ou com um presente que ela quer dar, né? A gente fica muito mais facilmente gravado na memória do outro. E isso não só para quem vende, né? Até para quem faz por hobby também. Todo mundo vai querer ganhar um presente seu. Você vai ser disputada na família, você vai ver. Isso causa realmente um forte impacto visual. É muito forte o que causa. Vocês já perceberam, né? Eu sempre falo aqui, trago as marcas de moda. Por que as marcas de moda lançam coleções? Elas lançam coleções para gerar desejo. É por isso, né? Não são ideias aleatórias. E quantas marcas que às vezes dentro de uma coleção elas lançam uma outra coleçãozinha que elas chamam assim coleção cápsula, aí elas chamam um outro designer, mas tudo ali tá coerente, né? E você quer um pedacinho daquilo, né? Você quer um pedacinho daquela história, você quer um pedacinho daquele conceito. Eu falo muito que não é quando a gente cria coleção, é como se a gente estivesse ajudando o cliente. Não é papel do seu cliente pescar alguma coisa que interessa a ele ali numa reunião de peças desconectas. Então, você juntou várias peças que você fez, mas que nada a ver com nada. E aí você dá um trabalho a mais para o seu cliente. A função dele ir ali pescar alguma coisa, entendeu? Então, é você que tem que fazer esse trabalho para o cliente. É você que tem que mostrar para o cliente como o seu trabalho é incrível. E uma coleção faz isso. A coleção faz o seu trabalho chegar na frente. Então, é muito importante é, que você faça esse trabalho. Não queira que o seu cliente ali, entre todas as peças que você tem, ele ajunte, ele quer comprar duas. Então, ele escolhe essa e essa. Então, ele que vai ter o olho. Ele que vai precisar ter um olho bom, né? É você que tem que fazer esse trabalho. Você já tem que ter o olho bom antes e mostrar para ele, falar, olha aqui, que legal que é isso aqui. Vocês já viram vendedora, as boas vendedoras, né, de loja de roupa? Ela te mostra uma peça, a vendedora legal, simpática, né? Porque vendedor tem acho que tem esse estereótipo, a gente fica achando que a pessoa quer empurrar na gente, mas não é. Uma boa vendedora, ela te mostra as opções e às vezes coisas que você não enxergou. Olha aqui essa saia com essa blusa, porque às vezes você não sabe fazer essa combinação. Então, o bom vendedor, ele faz isso e a coleção, ela já deixa tudo pronto para o cliente. Ele não tem que ficar tendo esse trabalho, né? Então, vamos pensar aqui de uma forma específica. Vou dar um passo a passo de uma coleção de patchwork, como que eu faço para criar uma coleção, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que não é uma coleção. Uma coleção é a gente fazer uma peça grande, tipo uma manta, e depois fazer várias peças pequenininhas com aquele desenho idêntico da manta. É isso? Não, gente, uma coleção não é isso. Não é você fazer uma peça grande e fazer outras menorzinhas idênticas. Uma coleção não é fazer miniaturas de uma peça grande, não é isso. E aí você tem aquele monte de coisa igual. Isso não é criar uma coleção. Olha, a Tarsila, ela não fez um abaporu grandão e depois ela foi fazendo assim arremedos de abaporu. Pequenininho, maior, ou então mudando a cor. Não foi isso que ela fez. Todas as peças são importantes, todas as peças têm aquele talento dela ali. A gente vê a unidade, mas as peças não são iguais.
Então, uma coleção não é fazer peças iguais, cada uma de um tamanho, tá? Não é isso. Isso fica aquele negócio parecendo composê, né? Tudo combinadinho, tudo igualzinho e tudo sem graça. Coleção precisa chamar atenção, né? Para a gente criar um conceito de coleção, é preciso a gente introduzir no processo de trabalho da gente o projeto, tá? A fase de criação. Trabalhos manuais, trabalhar não é só cortar e costurar. Trabalhar com artesanato, né? O trabalho manual, ele é também pensar. Ele é manual, ele é cabeçal, ele é cerebral, né? Então, trabalhar com artesanato não é só cortar e costurar, gente. Trabalhar com patchwork não é só isso. Então, a fase da coleção é aonde você cria. E eu trouxe aqui uma historiazinha do Michelangelo que é super legal. Michelangelo foi o grande escultor, pintor do Renascimento, né? Michelangelo que fez a Capela Sistina, aquela pintura linda que a gente vê de Deus, né? Criando o homem, é de Michelangelo. A Pietà, uma escultura linda de Nossa Senhora com Jesus, é do Michelangelo. E o Michelangelo, eles falam que ele costumava passar assim dias e dias observando um bloco de mármore branco. A Pietà mesmo, ela é. Nossa, eu tive o privilégio, o prazer de ver a Pietà ao vivo. E é incrível como que de uma pedra, né? A pessoa consegue, ele consegue o tecido, né? O véu da Nossa Senhora, o tecido que está envolvendo Jesus. Gente, você vê a seda, você vê o caimento do tecido. É muito maravilhoso. Então, como que ele conseguiu da pedra fazer isso, né? Então, diz que Michelangelo ele ficava ali dias e dias observando aquele bloco de pedra. Então, certo dia, alguém perguntou para ele assim: o que você está fazendo? Você tem que terminar logo a sua escultura. E aí ele respondeu: eu estou esculpindo. E é isso, né? Ele estava ali em que fase? Ele estava na fase do projeto. Então ele observava, diz que o Rodin, que foi um grande escultor também, o Rodin falava que você tira os excessos, que esculpir é tirar os excessos, que a obra já está ali, naquele bloco de mármore. O escultor vai, ele tira o que sobra e é muito maravilhoso, né? Essa galera genial. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que essa fase da criação, essa fase do projeto, ela é também trabalho, faz parte do trabalho artesanal. Ela faz parte do patchwork. Então, a gente precisa ali, né? Aqui, ó. Eu escrevi, trabalho manual vai além de colocar a mão na massa para cortar e costurar, tá? Então, como é que a gente faz no meu método dos pets mais lindos do mundo? Eu vou dar um passo a passo aqui. E esse passo a passo, eu já parto do princípio que a pessoa já tem a minha base ali de combinação de cores, que ela já tem a base do meu método. Depois que ela tem a base do meu método, que ela já tem ali as ferramentas para combinar cores e tecidos, então ela já passou ali do círculo cromático, das harmonias, das paletas, e aí ela vem para esse passo a passo aqui da criação da coleção. Então, como é que é? A primeira coisa, primeiro eu escolho uma sensação, um tema, um conceito, né? Então pode ser, coloquei exemplos aqui assim, alegria, primavera, o seu tema, né? O mar, pode ser o verão, pode ser o inverno, seu tema pode ser cores vivas, seu tema pode ser tons chiques, vou trabalhar só com tons chiques. As minhas alunas, eu tenho alunos que criaram coleções lindas. A Ive criou uma coleção que chama Aurora. Ela pensou no amanhecer, nas cores do amanhecer. Ela estava vivendo um momento profundo de amanhecer. Ela passou por um período muito grande de luto e ela estava ali renascendo. Então, ela pensou no amanhecer do dia e a coleção dela é colorida, tem as cores do sol, tem as cores essa cor linda do céu, né? Ali tem o mar e tem o vermelho, o amarelo, o laranja. Então, esse foi o tema dela, da coleção Aurora. A Carmen fez a coleção Paul Klee, inspirada nas obras do Paul Klee, que é uma aula que a gente tem. Depois ela fez uma do Elmer, que é a história do elefantinho Elmer, que é todo colorido. Então, a gente vê ali no projeto dessas alunas o tema da coleção muito presente.
as peças são diferentes. Quando você vê a coleção delas, você entende que todas contam a mesma história, mas cada peça é de um jeito, tá? Então, primeiro a gente define o tema. Nossa, gente, fiquei rouca, peraí. E para a gente definir o tema, por isso que eu falo que esse passo é um passo posterior ao passo onde você já sabe combinar as cores, porque você tem que entender quais são as sensações que as cores te trazem para você conseguir escolher seu tema. Depois que você escolher o seu tema, você vai definir a harmonia. Como eu tenho muita prática, eu estou no nível Harvard, eu brinco no nível Harvard de combinação de cores, eu escolho ali 7 ou 8 cores, tá? Mentira, eu escolho ali 7 ou 8 cores, às vezes até, mas 5 ou 6, até 6 cores eu escolho, tá? Que é um nível, bem, bem alto mesmo, da gente ter esse traquejo da combinação de cores, mas quem tá começando pode escolher uma cor. Sabia que com uma cor você pode fazer uma harmonia, uma combinação? Você pode trabalhar diversos tons de uma única cor. E é muito mais fácil a gente combinar assim. Essa harmonia chama harmonia monocromática. Eu já vou ali para as harmonias mais complexas, harmonia tríade ou harmonia complementar dividida. E às vezes eu escolho mesmo, assim, 5 ou 6 cores, tá? Aí depois que eu escolhi a minha harmonia, eu vou escolher os meus tecidos. Então, se eu escolhi ali 5 ou 6 cores, eu escolho 7, 8 ou mais tecidos. Mas tem que ter cuidado para não escolher tecido demais. Então eu fico ali 8 tecidos, ali eu acho uma quantidade boa. E depende do que você tem e que você vai encontrar também, né? Aí depois chegou a hora de pensar na forma daquela coleção, no formato dos pets que eu vou fazer. Então ali, por exemplo, falando de formas, a forma pode ser um tema da minha coleção. Por exemplo, eu posso ter uma coleção quadrados, onde só vou trabalhar a forma do quadrado. Eu posso ter uma coleção retângulos, quer dizer, este pode ser o tema da minha coleção, onde eu vou trabalhar retângulos. Ou eu posso ter um tema de formatos inusitados. Então, tudo pode ser um tema, desde que a gente consiga ficar dentro daquele tema ali e trabalhar todas as peças dentro daquele tema, tá? E aí eu parto para uma hora muito legal, que é a hora das miniaturas. Então aí essa hora é miniatura, 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 é fazer, a gente vai desdobrando as miniaturas. E por que isso? Quando eu trabalho com as miniaturas, as próprias miniaturas já geram uma coleção de uma forma natural. É um processo tão natural a gente ir fazendo as miniaturas e quando você vê, você já tem a coleção. Por isso que eu insisto muito que não pode pular essa fase do método, tá? É um processo de criar a coleção. Depois que você já tem a sua base, esse é um processo sem esforço. É muito legal, é meio natural, assim, quando a gente vai criando as miniaturas. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou mostrar depois as peças prontas dessa coleção, mas aqui eu tenho uma miniatura e o desdobramento dela, aqui nem tem tanto, eu tenho outras que não estão nessa pasta. Que eu não sei se vocês estão conseguindo ver se o plástico atrapalha, mas tudo isso aqui é uma coleção só, são miniaturas de uma única coleção. Deixa eu mostrar de novo aqui. Miniaturas de uma... Eu vou tirar do plástico, gente. Espera aí só um minutinho que eu vou tirar do plástico. Bom, depois então que você fez as miniaturas, é a hora de você checar se aquelas miniaturas estão condizentes com aquele tema, com aquela sensação que você escolheu. Porque às vezes a gente vai fazendo miniatura e tal, de repente você fala, nossa, mas não é muito aquilo que eu tinha pensado. E aí, nesse momento, se você tá gostando muito das miniaturas, você pode até mudar o tema. Falar, olha, mas essas miniaturas aqui estão parecendo muito mais tal. Então, acho que eu vou mudar o tema disso aqui. Depois que então você checou, as miniaturas estão ok, estão super condizentes e tal, aí o que você vai fazer? Você vai definir as peças. Então, que peça que vai ser cada miniatura? Essa miniatura aqui ficaria muito boa numa necessaire. Essa daqui vai ser melhor para a manta. Essa miniatura aqui, nossa, a almofada nessa miniatura vai ficar sensacional. Então, você começa a definir. Então, deixa eu só mostrar aqui sem
aqui sem o plástico, que vocês conseguem ver melhor. Olha, isso tudo é o desdobramento. Aqui, ó, o desdobramento das miniaturas. Ó. Eu vou falar para vocês que tema que foi esse aqui que eu escolhi quando eu quis trabalhar essas miniaturas, tá? Tudo isso aqui é uma coleção só. Tá parecendo preto, mas é azul marinho, viu, gente? Então, tudo isso daqui é uma única coleção, tá bom? Depois eu vou mostrar mais pra frente, mas eu quero falar mais algumas coisinhas desse processo. Algumas peças, elas vão ter os tecidos diferentes de outras, e mesmo assim elas fazem parte da coleção. Vocês estão vendo que aqui, ó, deixa eu ver uma que tem. O meu norte da coleção, deixa eu ver um que não tem nada repetido. Ó, peraí. O norte da minha coleção foi esse daqui. Eu tenho aqui miniaturas, olha, essas duas miniaturas aqui, os tecidos que tem aqui não tem aqui, mas a minha história é essa daqui. Tá vendo a coerência? Existe uma coerência aqui. Existe muita coerência. Então, porque uma pessoa outro dia me perguntou assim, mas como que faz uma coleção e as peças vão ter tecidos diferentes? Porque às vezes se essas peças estiverem soltas, a pessoa não entende essa história. Mas se você mostrar essas peças juntas, fica muito claro que tá tudo fazendo parte do mesmo conceito, tudo fazendo parte da mesma história. E essa história não precisa, não é uma história, uma historinha, um conto de fadas, você tá contando uma história, não. Pode ser a história das cores, pode ser, olha, tem tudo a ver, tá tudo harmônico. A pessoa ela não sabe exatamente te explicar por quê, porque ela não sabe passar por aquele processo, mas ela entende que tá tudo bonito ali, que tá tudo conversando, né? Então é isso, assim, mesmo a gente trabalhando com tecidos diferentes em algumas peças, o conceito tá ali, as peças se harmonizam, né? Quando elas são colocadas juntas, a gente percebe a conexão, né? Lembrar da Tarsila lá, né? Ela não tem os mesmos elementos em todos os quadros, mas na hora que ela reúne, a gente enxerga e fala, olha, tudo a mesma história. Olha como ela desenvolveu esse tema, como ela pensou sobre esse tema. Olha aqui foi só uma paisagem, olha, aqui tem uma pessoa. Então, é muito legal, né? A gente estar atento a isso. Então, aí eu quero mostrar algumas coleções minhas aqui para vocês. Eu tenho duas coleções aqui que eu quero mostrar, as peças prontas. E o tema das minhas coleções foi um tema desafiador para mim. Eu resolvi trabalhar as cores, tá? Eu resolvi que o tema seriam as cores. Eu queria trabalhar de uma forma pouco usual, pouco óbvia, cores que são muito usadas. Então, o meu primeiro tema foi cores primárias revisitadas. Esse era o meu tema, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar as peças prontas. Então, o que são cores primárias? Cores primárias, a gente tem o azul, o vermelho e o amarelo. Olha aqui. Isso daqui são cores primárias. A gente vê muito isso em escolas infantis, em parquinhos. São cores muito, muito usadas. Assim, elas são usadas vivas, né? O azulão, o amarelão e o vermelhão. Então, eu queria usar essas cores de uma outra forma. Eu queria mostrar como as cores primárias podem causar outras sensações que não só essa vivacidade toda, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, peraí, que eu tenho que mudar de lugar. Então, vamos lá. Ó, vou trazer aqui a manta. Eu vou tirar os comentários para vocês conseguirem ver aqui no Instagram. Depois eu volto com os comentários. Peraí, gente. E aqui no Facebook, deixa eu tentar mostrar aqui. Então tá, vamos lá. Então essa daqui é a minha manta. Ai, deixa eu ver se o pessoal do YouTube aqui vai conseguir ver. Vou tirar a cadeira e ficar mais longe. Peraí.
Ai, gente, peraí que eu tenho que fazer vocês conseguirem ver, né? Então tá, então olha, isso aqui é um pedaço da manta, a manta não tá toda aqui. E aí eu vou mostrar. Então, como que eu trabalhei essa coleção? Olha aqui, era um desafio, eram as cores primárias, tá? E aí eu usei tons diferentes. Então, esse foi o tema da minha coleção, desconstruir as cores primárias. Então, aqui eu tenho um listadinho de vermelho, aqui eu tenho um off-white. Isso daqui, talvez aí vocês não percebam, mas é um amarelo muito clarinho. Aqui eu já trago um amarelo forte, mas não é aquele amarelo tão ouro, ele é um pouco mais mostarda. Aqui eu tenho um azul marinho e aqui eu tenho um azul clarinho, aqui um rosa clarinho também. Então, as cores primárias estão todas aqui. Então, esse foi o meu desafio, trabalhar com essas cores de uma forma não inusitada, né? De uma forma inusitada, de uma forma não óbvia, né? E aí, vamos ao desdobramento da minha coleção. Então, eu tenho estandarte, eu tenho o avental de chefe, de cozinha, né? De criança. Olha aqui, deixa eu mostrar o patch aqui para vocês. Tá vendo? Que são os tecidos da manta aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Eu tenho o pegador de chá, de panela, esse aqui é pequenininho, né, para caneca de chá, que eu já até coloquei o viés dele aqui numa live. Eu tenho o avental de chefe, esse é um avental de cintura, tá? Com as mesmas cores, com uma aplicação de patch aqui. Eu tenho, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver tudo aqui. A luva de cozinha. Então, tudo isso daqui é uma coleção. Vocês estão vendo que, por exemplo, o estandarte, ele só tem o xadrezinho vermelho, mas quando eu apresento ele junto, ele faz parte da coleção. Esse aventalzinho aqui, ele não tem nada de azul, mas quando eu coloco ele aqui, a gente entende que ele faz parte da coleção. Vocês estão conseguindo perceber? Olha só. Já a luva eu não tenho o amarelo clarinho e nem tenho o azul clarinho, mas ele faz parte também. É muito claro, né? É muito óbvio que faz parte da mesma coleção. Olha aqui. Vocês conseguem fazer. Então, isso é criar uma coleção de uma forma não óbvia, tá? Então, isso é uma. Então, aqui o desafio foi esse. O desafio foi trabalhar com as cores primárias. Olha como que fica diferente, né? Ficou muito diferente. Então, aqui é uma coleção, tá visto? Agora eu vou mostrar uma outra coleção. Tirar isso daqui. E a próxima coleção, deixa eu só mostrar para vocês aqui. A próxima coleção, o meu desafio foi trabalhar. A minha próxima coleção chamou. Peraí, deixa eu ficar aqui mais baixo para vocês entenderem. A minha próxima coleção, o nome dela era assim: Cores Vivas Pero Chiques, que é cores vivas mais chiques. E o meu desafio foi trabalhar o laranja. E eu trabalhei tanto laranja que tem gente que vira para mim e fala assim: a sua cor preferida é o laranja? Eu falo: não, nunca foi, mas era um desafio tão grande que eu me impus ele. Porque quando. Deixa eu só mexer aqui no YouTube e no Facebook. Geralmente, como que a gente vê o laranja? A gente vê o laranja de uma forma assim, meio country, meio campestre. Aqui eu tenho um tecido, que é um tecido estampado, que tem laranja, que eu acho lindo laranja com azul, mas aqui o laranja é usado de uma forma assim, muito campesina, sabe? Muito camponesa, muito do campo. Aqui eu tenho laranja usado também de uma forma que parece assim, uma roupa mais popular, talvez um vestido, de uma forma assim acho que a palavra seria essa mesmo, uma forma mais popular. A estampa de laranja, olha, quando eu coloco o laranja aqui perto. E eu queria trabalhar o laranja de uma forma bem chique. Então, a minha outra coleção é a coleção dessa outra manta aqui, ó. Que você sempre vê ela aqui atrás de mim, né? É geralmente ela que fica aqui no meu ateliê para eu mostrar. Então, deixa eu trazer ela para cá. E vou mostrar as peças dessa coleção. Então, o que é que eu queria? Eu queria trabalhar
o laranja de uma forma chique. Então, o que eu trouxe para trabalhar com ele? Que harmonia que eu trouxe para trabalhar junto com ele? Eu trouxe o azul petróleo, eu trouxe o azul clarinho, eu trouxe o rosa, eu trouxe o verde, eu trouxe o azul escuro, e eu trabalhei só com um estampado que eu falo que eu gosto, que a estampa seja a estrela dos meus pets. Então, vamos ao desmembramento dessa coleção, né? Então, eu tenho as mesmas peças que eu tenho ali na coleção, eu tenho os aventais. Olha que nos aventais não tem nada de laranja. Nos aventais, eu trabalhei o azul e o verde, mas a gente entende que isso tudo é de uma mesma coleção. Consegue enxergar que é tudo uma mesma coleção? Aqui eu tenho uma necessaire também, ó, tá? E eu tenho também o estandartezinho aqui. Então, essas peças eu criei puxando muito mais para o lado do azul e do rosa. E eu queria trabalhar o laranja, mas eu criei peças com laranja também. Então, a gente vê, olha, não tem nada de laranja nos aventais, mas a gente entende que faz parte da mesma coleção. E aí, eu tenho também as necessaire, eu já trabalhei de uma forma diferente. Não tem nada de azul nelas, mas elas fazem parte. Aí eu usei muito laranja ou rosa, né? E a gente vê que elas fazem parte da mesma coleção. Assim como a almofada. Na almofada eu já misturei tudo. Na almofada eu já tenho aqui todas as cores, mas eu não tenho o azul clarinho, olha. Eu tenho o verde, o xadrezinho verde, eu tenho o azul petróleo, eu tenho o azul escuro, mas eu não tenho o azul clarinho. E olha só, tudo bem que o estampado aqui é o mesmo, mas eu não tenho nada de azul nas necessaires e a gente vê que tudo faz parte de uma mesma ideia. Olha, tudo faz parte de uma mesma ideia. E aí eu tenho também, fazendo parte dessa coleção, a almofada estrela. Ela faz parte dessa coleção. Apesar de que nela eu tenho muitos tecidos diferentes que não tem nenhum dos pets. Mas a gente percebe perfeitamente, ela está totalmente inserida. Eu não tenho esse estampado, que é o estampado mais importante da manta. Eu não tenho ele aqui na almofada estrela, mas a gente percebe perfeitamente que ela faz parte dessa coleção. Estão entendendo o que é criar esse conceito? E aí eu tenho aqui uma outra micro coleção, que é uma coisa mini, porque eu só tô com duas peças dela aqui, mas que eu quis trabalhar as formas. Então é uma necessaire também que vocês já viram muito, e eu queria trabalhar formas gigantes, assim, formas, olha, não são triângulos aqui na almofada, mas eu queria trabalhar com os tecidos mais lisos e com formas que as formas fossem as estrelas dos pets. Então, olha, eu tenho essa necessaire, que o formato dela é muito, muito impactante, característico, e nessa almofada aqui também. Então, aqui a gente entende também que faz parte da mesma coleção. Vocês conseguiram entender? Conseguiram pegar? Deixa eu só mudar as coisas de lugar aqui, peraí. Agora deixa eu trazer minha cadeira, que tem mais coisa para falar. Peraí. Deixa eu colocar a mão enfeitando aqui, né, gente? Então, vocês conseguiram entender que é de uma forma não óbvia? Deixa eu ativar os comentários. Deu para vocês entenderem que a gente pode, que a gente usa. Claro que a gente tem ali uma reunião de tecidos e cores que a gente escolheu para trabalhar, mas a gente não tem que ter todos os tecidos e todas as cores em todas as peças. Mesmo que falte um, dois ou três, né? Que aqui nas necessaire, pensa bem, não tem nada de azul aqui, nada. E a manta tem muito azul e verde. A manta tem muito azul e verde. Mas isso aqui faz parte disso. Totalmente que faz parte. Entendeu? Então, esse que é o conceito que vai valorizar suas peças, que vai fazer o seu cliente não ficar perdido, tentando achar alguma coisa interessante, porque tudo vai ser interessante para ele, porque ele vai ver coerência, ele vai ver harmonia. Isso é muito importante, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu tenho que falar uma coisa aqui também.
Só para a gente finalizar, para ficar bem presente para vocês, né? Por que que isso vai vender mais, né? Que é o que eu tô falando. Quando as peças não formam unidade, coerência, é mais difícil para o cliente escolher. O cliente fica perdido. Igual quando a gente fica perdido em lojas de tecido. Eu tenho certeza que vocês já ficaram perdidos em lojas de tecido, como eu já fiquei. A gente não sabe o que comprar, a gente fica com medo, a gente fica com medo de comprar e dar errado. O seu cliente, ele sente a mesma coisa. Quando você está numa loja de tecido, você é o cliente. Pensa que quando ele vai comprar uma peça sua, ele também tem medo. Ele tem medo de gastar o dinheiro dele e não causar aquele efeito que ele queria. Ele tem medo de escolher a peça errada. Ele tem medo de não escolher a mais bonita. Tem muita gente que tem esse medo, né? Ele fica inseguro de fazer uma compra. A cliente fica insegura de fazer uma compra errada. Então você vai ajudar a sua cliente criando uma coleção. A coleção vai facilitar a vida da sua cliente, né? Como se você fizesse o trabalho para ela, tá? É como se fosse uma ajuda. Você já viu criança? Eu já vi criança em loja de brinquedo que às vezes a loja é muito confusa, a criança pira, ela não consegue escolher, ela quer tudo e ela não quer nada, ela pira, né? Quando a gente tem um amontoado de peças, a gente dificulta a vida do cliente. Gente, ele precisa querer muito uma coisa sua para ele fazer o esforço de escolher, tá? Então você tem que ajudar. Quando eu acho que vocês nunca vão ter um cliente como eu, por exemplo. Quando eu ia em feira de artesanato, aqui em Belo Horizonte tem uma feira de artesanato que é uma vez por ano, que é a Feira do Mãos de Minas. É uma feira nacional, né? Tem estandes do Brasil inteiro. Geralmente ela é em novembro. E são mais de 1.000 estandes. E eu ia nessa feira. E o que eu fazia? Eu fazia uma curadoria da feira. Eu fui com a minha mãe uma vez. Minha mãe falou assim: nunca mais eu vou com você nessa feira. Nunca mais. Porque a gente passou em todos os estandes e eu fui anotando tudo que eu tinha gostado. E aí conversava com as pessoas e tal. Quando a gente acabou a feira, eu virei para minha mãe e falei assim: agora eu vou voltar porque eu vou comprar as coisas que eu gostei. Ela falou assim: quê? Você vai voltar? A feira, isso que não acabou para você, agora você vai fazer tudo de novo? Eu falei, porque eu já anotei tudo que eu gostei, já fiz aqui minhas anotações, já fiz uma curadoria, já escolhi, agora eu vou voltar e comprar. Então é o seguinte, o seu cliente não vai fazer isso. Ele não vai se dar esse esforço. As pessoas querem que a vida seja mais fácil, entendeu? Então você tem que facilitar para ele, né? Quando a sua coleção está exposta de uma forma bonita, de uma forma organizada, até quem não estava pensando em comprar, você começa a gerar o desejo numa pessoa que nem estava pensando em comprar nada. Porque ela fica tão encantada que ela quer um pedacinho ali dos pets mais lindos do mundo. Então é muito importante a gente aprender esse conceito, criar e produzir dentro desse conceito, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver aqui se tem dúvida. Vamos lá, deixa eu ver aqui o Instagram. Eu tive que tirar os comentários de vocês aqui, né? A Judite, estou costurando. A Kátia, usa o círculo cromático para escolher as cores? Sim, né? No meu método a gente tem várias ferramentas: o círculo, as paletas e as harmonias. É, é um. O círculo. O círculo ele é um norte. O círculo não resolve a vida da gente, não. Mas sem o círculo não dá para fazer, tá? Então o círculo é um norte, porque o círculo cromático ele tem 12 cores. E não existem só 12 cores no mundo. Então, no curso, isso é mais aprofundado, né? Aonde estão todas as outras cores. O círculo que eu uso não é qualquer círculo, tem um círculo específico para as minhas aulas, que é esse círculo aqui que as alunas ganham em PDF, porque, como eu disse aqui, eu sabia fazer as cores, criar as cores, mas combinar cores é diferente. Então, só o círculo cromático eu aprendi a criar o círculo cromático na escola de arquitetura e saí de lá sem saber como combinar cores. Eu e mais um monte de gente, quase todo mundo lá. Quem não buscou em outros lugares ou criou alguma metodologia não conseguiu, tá? Então, o círculo ele é um norte.
Então, a Flor Plantas e Ateliê. Hoje arrisquei meus primeiros quadradinhos de triângulos, estou igual criança montando imagens, que maravilha! Ô, gente, o PET, a Semana das Crianças, estamos na Semana das Crianças, né? O PET, ele leva a gente, né, para a infância, é muito gostoso. Eu falo que fazer as miniaturas é a parte mais prazerosa para mim, assim, é onde eu tô brincando ali. A Lourdes, obrigada por compartilhar conosco tantos conhecimentos. Ana Paula, tudo maravilhoso. Alaide, essa mistura não solta tinta? Não. Nossa, então isso é uma outra live, Alaide, porque tem uma live aqui onde eu ensino a molhar os tecidos e tecidos que mancham também. Quando a gente molha, aí a gente vê o que que vai manchar e o que que não. E a gente pode colocar uma misturinha de sal com vinagre, tem umas coisinhas que a gente pode fazer. Mas eu não trabalho com tecido que não foi molhado. Todos, absolutamente todos, tudo que tá aqui dentro foi molhado. E aí é uma dica muito importante para vocês. O meu tecido chega na loja e é molhado, para eu não ter dúvida, para eu ter certeza que tudo que está aqui dentro está molhado. Então eu posso pegar qualquer tecido, trabalhar com qualquer um, tá? Tem a questão de soltar tinta e a questão de encolher também. Eu não quero que a minha manta, na hora que lavar, ela fique toda engruvinhada, né? Ana Márcia, belíssimo, Ana. A Ive, perfeito, entendi muito bem. A Ive criou a coleção Aurora, coisa mais linda do mundo. A Silvia, você é maravilhosa, não dá para ter nenhuma dúvida. Ai, fico muito feliz, que bom, gente. A Judite, minha coleção é toda colorida. A Ive, quanto mais eu vejo, mais eu aprendo. A Lucedir Lindos, adorei. A Ive é aluna, a Lucedir é minha aluna. A Fernanda, é bom trabalhar uma paleta de cores, talvez? Quando a gente define as cores que a gente vai trabalhar, a gente escolhe a paleta também, né? Porque existem 4 paletas muito usadas: a paleta vívida, a paleta apagada, a paleta escura e a paleta é, clara. Nossa, já estava até esquecendo. É, a Judite, meu Deus, coisa mais linda. Essa manta você fez só com tecido? Não, a manta é porque eu uso de recheio a manta âmbar. Então aqui tá o forro e aqui a manta âmbar tá aqui dentro. Essa manta ela é grossinha, só que ela é muito macia, tá? Tá tudo aqui, o sanduíche todo. A Ana Paula, gente, aproveitem demais essas lives, anotem tudo, é o curso resumido. Ou não, porque é muita informação, é tudo de bom. A Vera, peças lindas, um conceito que eu não tinha, que as cores se desencontram, que belezas. Exatamente, se encontram, se desencontram. A Mariquinha Arteira, sempre um show. A Cristina, bom falar do que a gente ama, né? Bom demais. A Mariquinha, aprendizado máximo. A Marta, Ana Paula, muita sensibilidade e sabedoria. A Mendonça Lima, Ana Maria, sempre aprendemos algo novo em cada live. Muito bom, obrigada. Obrigada por estar aqui, querida. Todo mundo agradecendo. A Paty está falando que pinta os tecidos. A Miriam, estou fazendo outra coleção. Ih, eu quero ver essa coleção! Ah, Esther, adorei te conhecer, adoro trabalhar com tecidos, costura criativa. Ah, Arantes, você é uma inspiração. Deixa eu ver se tem pergunta. Deixa eu ver aqui acho que teve uma pergunta que eu pulei. Uma pessoa perguntou se eu trabalho só com tricoline. Aqui nesses tecidos tem tricoline, tem percal. O branquinho aqui é percal. Este laranja é um brim fino, tá? E eu tenho live aqui falando também todos os tecidos que eu uso para fazer o patchwork, tá? Agora tem aqui a galera do YouTube, deixa eu ver se tem pergunta. Nossa, tem muita pergunta, comentário. A gente vai tentar ler as perguntas, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Peraí, deixa eu ver aqui. A Lu falando que tem uma foto da Tarsila, a Sônia falando que ama. Você sabe que as minhas alunas amam a Tarsila também. Eu tenho uma aluna que a família dela tem um monte de Tarsila. É, A Sônia, extremamente importante para que os artistas brasileiros começassem a registrar o Brasil em suas obras. E viva a Semana de Arte Moderna de 22! A Sônia falando viva! Nossa, ano que vem faz 100 anos, hein, gente? A Semana de Arte Moderna, olha que coisa legal. Adriana, a maioria brasileira nunca teve acesso ao museu e não sabe quem é Van Gogh. Então depois eu posso até depois fazer um aprendendo pet com os grandes mestres com o Van Gogh, né, gente? Mas olha, deem um Google que vocês vão aprender quem foi Van Gogh. Tem muitos filmes sobre o Van Gogh. O Van Gogh foi um artista que foi muito
Ele não teve sucesso em vida, e ele não seguiu regras, ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer. E hoje, as obras mais milionárias, quando eles fazem leilão de um quadro do Van Gogh, é um valor assim astronômico. É, o Van Gogh, ele usou o pincel de uma forma diferente, um olhar muito particular. É muito bonito, gente, muito, muito bonito. Deem um Google, Van Gogh, escreve Vangogh. Procurem pelo Van Gogh. Os girassóis, os vasos de girassóis, os campos, a noite. Procurem o quadro onde ele pinta a noite. É muito bonito. Vocês vão gostar, tá? O brilho das estrelas, a noite com as estrelas brilhando, é muito, muito bonito. A Sônia, fase rosa e azul do Van Gogh, um exemplo de coleção também. Essas obras retratam fases emocionais de paixão e perda. Bárbaro, obrigada, Sônia, por sua contribuição, viu? É, Adriana, ainda mais interessante falar de coisa popular e simples. Não entendi, Adriana. Aqui eu tenho a série Aprendendo Pet com Grandes Mestres, onde eu trago um artista e eu conto a vida daquele artista, contextualizo a obra daquele artista, mostro as obras e faço um pet inspirado. Eu acho muito rico para quem não tem acesso à arte, eu acho incrível trazer esse conhecimento. Muitas pessoas ficaram conhecendo vários artistas, arquitetos, estilos de época, por esse conhecimento que eu estou trazendo aqui. Muitas alunas estão fazendo coleções inspiradas e eu acho muito importante a gente entender o que foi feito no mundo inteiro, como que essas pessoas trabalharam as cores, porque a teoria das cores ela foi muito desenvolvida na Bauhaus, que foi uma escola alemã muito importante. Então, eu trago muito conhecimento da Bauhaus e eu acho maravilhoso poder trazer esse acesso para vocês, poder mostrar essas coisas para vocês, para a gente não fazer mais do mesmo. É assim que a gente abre o olhar, que a gente fica conhecendo. O Brasil tem coisas lindas também, já trouxe artistas brasileiros, o Milton da Costa. A gente fez uma aula linda sobre o Milton da Costa, que foi um grande artista brasileiro aqui. E sempre a gente trazendo, eu trazendo mais coisas aqui, né? É... A Arlete, sou costureira desde 20 anos. Você sabe, Adriana, você está falando aqui, acho mais interessante falar de coisa popular e simples. A gente tem uma área tão rica no Brasil e aqui em Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha. Procurem também pelas peças do Vale do Jequitinhonha. Eu falo que todas as pessoas que eu conheço que vieram do Vale são pessoas extremamente criativas. É incrível, eu não sei se é tanta dureza na vida ali, a falta d'água, o sertão, né? Que parece que é igual quando uma planta do cerrado, ela pega assim a última gotinha de água do solo e para ela viver, parece que aquelas pessoas elas têm essa habilidade também de fazer isso, né? De extrair o máximo daquela vida dura. E as obras são muito bonitas, são lindas e são muito criativas. É, a Edivalda, Gilda Santos, se você está no celular, né? Porque vocês não estavam conseguindo ver, né? Arlete, sou costureira desde 20 anos de idade, olha que coisa legal. A Sônia, Raquel, muito difícil conseguir a exclusividade, mas é uma fase de descobertas linda, emocional. Sônia, eu vejo muito no curso, né? Eu falo muito que é tão bonito, cada pessoa é única, porque o método que eu ensino é o mesmo método que todas as pessoas ali no curso aprendem, né? Ali são mais de quase 300 alunas. E quando eu vejo os trabalhos delas postados, assim, cada aluna faz de um jeito, cada aluna escolhe uma paleta, cada aluna faz as combinações. Às vezes elas estão trabalhando as mesmas cores, mas cada uma trabalha a combinação de um jeito diferente. Então é isso que é trazer o seu ser, né? A sua questão única, né? Todo mundo é único, né? Nossa, Arlete, desde os 13 anos de idade que você costura. Aninha, eu acho que a harmonia está no estado de espírito de cada um. A harmonia é um estado de espírito também, né? Arlete, tudo de moda que vejo no mercado parece que já vem de dentro de mim. Que coisa legal! A Francisca, com 5 anos já fazia bordado e crochê, depois a costura. Arlete, acho que é a criação de cada um.
Aninha, que horror, coisas combinadinhas. Ah, que eu tava falando das coisas iguais, né? Nas obras de Tarsila, o contexto, as linhas, as formas é que trazem o conceito de coleção, exatamente, né? Esse encontro. A Aninha, sem projeto não criamos nada, exatamente. Nossa, concordo totalmente. Arlete, já penso nas cores do arco-íris. Arlete, maravilhosa essa live, obrigada. É... Olha a Aninha. Essa semana comprei 100 guardanapos de cozinha. Montei minha mesa, empilhei os tecidos, separei por estampa, separei as linhas e criei as coleções. Bichinhos, frutas, amigos, escolhi os bichos. E comecei a criar. Que coisa legal. Aninha, assiste a live que eu fiz com a Ana Márcia Varela, uma artista plástica brasileira que mora em Madrid. Assiste porque ela faz um trabalho com guardanapos de papel, com guardanapos de tecido. Você vai amar essa live. Ela tá aqui no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, tá? É, deixa eu ver se tem mais, se tem pergunta. Boa tarde, Portugal. Eu quero um molde desta mão. Ah, da luva é um projeto do meu curso. A Sônia Raquel. Ana, se nos encontrarmos, conversamos horas. Tenho certeza também. Arlete, sim, coleção maravilhosa e tal. Ah, deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Tamar. E sobre um sofá com manta, como ficam as almofadas neutras? Não, você pode criar o conceito do coleção neutro. Eu prefiro que neutro seja um sofá, porque quando eu falo uma manta de sofá, eu não estico a manta no sofá. É uma manta, eu uso muito a manta às vezes ali no braço do sofá, ou umas 2, 3 mantas que vão ficar na sala ali num cesto para você se cobrir na hora que estiver vendo uma live. Assim que eu gosto de usar a manta na decoração. Não coloco assim a manta aberta no sofá. E ali as almofadas, elas vão fazer parte dessa coleção da manta, né? Então elas não vão ser iguais à manta, mas a gente vai ver que tem uma conversa ali. E eu prefiro que o sofá seja essas peças grandes na decoração, eu gosto que elas sejam neutras e eu posso ir colorindo, né? E trocando a minha decoração com os meus pets, né? A Sônia, conheci o círculo cromático numa aula de maquiagem. Tudo que trabalha com cor, né? Design, tecido, maquiagem, tintas, usa o círculo cromático. A Maria Conceição, adorei as dicas, porque para mim é um sofrimento escolher as cores. Maria Conceição, participa da jornada, que vai ser muito, muito legal. Neila, Ana, essas paletas que você mencionou são aqueles outros tons que tem no círculo cromático? Não, sim e não. O círculo cromático, todas as cores têm inúmeros tons. Quando eu falo das 4 paletas, porque a gente tem 2 formas de entender paleta. Paleta pode ser as cores que você escolheu para trabalhar naquele projeto, ou pode ser a tonalidade que você vai trabalhar no projeto. E aí você tem razão dos outros tons. Por exemplo, paleta escura, você vai trabalhar com tons escuros. Paleta claro, tons claros. Paleta viva, você trabalhar com a cor sem mistura. A cor sem mistura é o estado mais vivo da cor. Isso aqui, ó. Isso daqui que eu mostrei, que o meu desafio era trabalhar as cores primárias de uma forma não óbvia, aqui é o óbvio, aqui é uma paleta viva, aqui não tem mistura, tá? E a paleta apagada, que são aqueles tons. A paleta apagada é chiquérrima. Pode parecer feio a gente falar assim, paleta apagada, ficar apagado não fica. A paleta apagada, ela fica chique, ela fica com um tom vintage, um tom antigo, assim, é muito bonito, tá? Deixa eu ver. Aqueles tons do círculo, tá? Às vezes pula aqui, gente. Eu vi uma pergunta que eu perdi. Quando. Arlete, quando vi você no Instagram, me identifiquei. Sabia que tinha muitos conhecimentos. Obrigada. Ah, que legal. A Sônia, estou aprendendo a ter um outro olhar sobre as cores e sobre o pet. A Sônia Raquel, mestre Vitalino. Nossa, Ive! Ive, eu vi seu comentário lá que você falou do mestre Vitalino e a Sônia tá falando aqui de novo. Mestre Vitalino, brasileiro, popular, importante em nossa cultura, e suas obras e coleções são unidas. Exatamente. A Ive, eu acho que foi no videozinho que eu postei ontem, a Ive fez um comentário grande, Sônia. Depois você leu o comentário da Ive lá, que é muito legal, porque nesse videozinho é uma parte de uma live onde eu conto que a experiência que eles estão fazendo na França de resgatar os saberes artesanais, né? As corporações de ofício. Então, a França tem um trabalho de resgatar essas corporações. Acho que eles catalogaram 80 fazeres artesanais, então tem tudo ali, né? Tem o barro, tem a madeira, tem o trabalho com os tecidos, tem o bordado, tem as rendas francesas que são famosas.
E aí tem um mestre, porque esses saberes, geralmente, eles passam de boca a boca. A gente não tem literatura para esses saberes. Então, a França, ela identificou esses mestres, e esses mestres, eles, é como a Bauhaus, a tentativa da Bauhaus foi mais ou menos assim também. De você identificar um mestre tapeceiro, um mestre escultor, e ele vai passar o conhecimento dele. Então, aqueles jovens ali estão aprendendo, e depois aqueles jovens podem virar mestres também e passar o conhecimento, para que o conhecimento não se perca. E aí, uma pessoa, acho que foi a Vânia, comentou comigo no Instagram, que falou: Nossa, o Brasil tem uma extensão continental, é muito difícil de fazer isso no Brasil. Aí eu falei, pois é, mas olha, se a gente pensar nos estados, né? Se a gente começar a fazer pelos estados, existem muitos projetos. Eu já participei de muitos projetos artesanais. Inclusive, eu participei no começo desse ano de uma mesa redonda com uma arquiteta que ela tem mestrado nessa área, ela que trouxe essa sabedoria dessas corporações de ofício, do que eles estão fazendo na França. Ela tem mestrado e doutorado, é o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, então eles trabalhando isso, e uma administradora também que trabalha numa cidade no interior do Rio, onde ali nasceu um polo de bordado, assim, e olha como que as coisas nascem, né? Era um senhor que ficava vendendo algumas peças na saída de uma fábrica. Então, assim, como as coisas surgem, então existe um movimento no Brasil. Então, eu participei dessa mesa redonda. Depois que a gente está até gravado, tem, eu acredito que no Facebook aqui, essa conversa, foi muito legal essa conversa. E eles me convidaram como um exemplo da economia criativa. A conversa era toda sobre economia criativa, mas depois dessa conversa, eles estão criando agora um polo para porque eu falei, gente, a dificuldade do empreendedor criativo, da economia criativa não é só criar, né? São os processos, é como que apresenta aquilo, como que vende, como que transforma aquilo em dinheiro. Porque senão não chama economia criativa se você não gerar dinheiro, né? Se você não gerar renda. E aí foi muito legal, eu trouxe as minhas dores, né? Então eu já pertencia aqui ao Mãos de Minas, que é uma instituição aqui de Minas Gerais, que o Mãos de Minas é que cria essa feira. Eu nem sei se essa feira existe mais, eu nem sei com a pandemia como que é, mas é uma feira maravilhosa, essa feira do Mãos de Minas, e essa feira anual de artesanato que tem aqui em Belo Horizonte, ela acontece no Expo Minas, porque é uma coisa gigantesca mesmo, assim, vem gente do sul até o norte, os estandes são maravilhosos, maravilhosos, é muito rica essa feira. Então, já participei de alguns movimentos aqui e já vi muitos movimentos não darem em nada. Então, a gente estava com essa conversa aqui no Instagram e eu falei, olha, eu não sou de ficar muito parada, não. Eu faço com o que tem do jeito que eu posso. Então, aqui o meu canal mesmo, quando eu falo que é para a gente espalhar esse movimento de colorir o mundo, né? E como que eu quero colorir o mundo, qual que é o meu objetivo, né? Ensinar vocês a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo e com eles a gente colorir o mundo. Então eu criei o meu método de combinação de cores, combinar as cores nos tecidos é muito diferente de um artista que combina as tintas, porque as tintas, por isso que eu uso um círculo cromático diferente, que não é aquele círculo cromático um pouco mais confuso. Eu tenho um círculo cromático mais confuso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Que é um círculo assim, ó. Ele é um círculo que ele tem a parte... Ele é um círculo bem complexo. Mas esse círculo não ajuda a gente a combinar tecidos, é mais difícil. Por isso que a gente começa com um círculo simples, onde abre o olhar da gente. Porque eu conversei, inclusive, com uma aluna minha que ela fez publicidade, ela trabalhou com design de interiores também, e com um enfoque em cores. Ela falou, eu não sabia combinar cores, eu sabia criar as cores. Coloca mais um pouco de amarelo, coloca um pouco mais de verde aqui, mistura e tal. Mas criar a cor não significa saber combinar a cor. E com os tecidos, a gente não consegue misturar. Né? O tecido ele tem a cor tá inteira ali pra gente, a gente tem que saber o que fazer com aquela cor. Então, isso é muito importante. Então, o meu objetivo com o meu conhecimento da arquitetura, da criação de um projeto, não foi lá que eu aprendi a combinar cores, mas a estruturação de um projeto, eu consegui criar um método onde fica mais fácil para vocês aprenderem a combinar os tecidos. Tá bom? É isso, gente. A Sônia Raquel, se existe um assunto infinito que abrange todos os segmentos, é a arte, um dos meus amores. Que coisa bonita.
Arlete, não te conheci, agora eu vou te seguir. Que bom, gente. Aí, deixa eu ver o que, que tem o povo aqui no Facebook, que eu não consegui ler. Meus meninos do Facebook, todo mundo dando bom dia. Estou adorando, estou encantada com suas explicações. A Lúcia, bom dia. Que bom. Então, era isso que eu tinha aqui para vocês hoje. Muito obrigada.